post aqui. Ah, sim. Já está Eu acho que gravando. agora está indo, está Sim, gravando aqui. Tá bom. Pode dar. Bom, primeiramente, boa tarde a todas e a todos. Queria primeiro parabenizar, né, o ICB por esse esforço de estar realizando esse concurso aqui agora e agradecer, né, pela oportunidade de eu estar aqui pleiteando essa vaga, né, e apresentando um pouco da minha trajetória para vocês. Bom, como vocês já sabem, meu nome é Luiz Gustavo de Bois, e eu vim aqui, então, apresentar esse memorial circunstanciado para a vaga de anatomia, né, com o subtema de envelhecimento. Bem, se a gente procurar na OMS qual é a definição de envelhecimento, a gente vai encontrar que, na verdade, ele é o resultado de um acúmulo de vários impactos, né, de diversas naturezas que podem atingir as nossas células e as moléculas dessas células ao longo do tempo, né? E isso pode levar a uma diminuição gradual das nossas capacidades física e mental, né? Também pode aumentar o risco de desenvolvimento de certas doenças e, em última instância, né, até a morte. Então, a gente pode encarar o envelhecimento como um processo natural, mas que ele deixa os organismos e os indivíduos inclinados a desenvolverem certas doenças que estão associadas, né, com esse passar do tempo. Na verdade, praticamente todos os nossos tecidos, né, podem ser acometidos por doenças associadas ao envelhecimento. Aqui eu coloquei algumas delas, né? Mas o que me interessa e o que me instiga é tentar encontrar o ponto em comum entre essas doenças, logicamente, além delas serem associadas ao envelhecimento, né? E a gente sabe que existem vários pontos em comum, né, nessas doenças do envelhecimento, mas existe um específico que a gente pode encontrar em todas elas, e quando eu digo todas, é todas mesmo, são as alterações metabólicas que a gente pode encontrar nas células envelhecidas, né? E existe uma doença associada ao envelhecimento especificamente, onde a gente pode encontrar essas alterações de forma muito robusta, que são os tumores, né? O câncer. E isso porque as células tumorais, elas necessitam reprogramar o seu metabolismo, né, para poder sobreviver e se desenvolver naquele determinado tecido, né? Aqui, para representar, eu coloquei uma foto de um glioma, que é um tumor, né, que acomete o sistema nervoso central, e esse aqui, mais especificamente, está entre os lobos parietal e o lobo temporal. E são justamente os gliomas, né, que eu estou interessado como modelo de estudo. E o que são esses gliomas, né? Na verdade, eles são um grupo genérico de tumores que têm origem em células gliais, né? Eles são os tumores primários que acometem o sistema nervoso central com maior frequência, e eles são extremamente agressivos e difusos, como a gente pode ver aqui nessa ressonância, né? Um glioma super grande acometendo os dois hemisférios aqui desse paciente. E, infelizmente, não existe cura disponível ainda para esse tumor, né? Para tratar esse tumor. Bem, a Organização Mundial da Saúde, né, ela também classifica, né, subclassifica esses tumores gliais em diferentes entidades, né, patológicas, diferentes entidades tumorais, de acordo com as alterações genéticas que eles apresentam e também de acordo com a histopatologia, né? E esse diagnóstico também prevê uma... Eu não sei se vocês estão vendo minha seta aqui, porque está em cima do coisa, mas essa classificação também prevê uma escala de gradação, né, que reflete a agressividade desses tumores, que vai do grau 1, menos agressivo, até o grau 4, que é o mais agressivo. Bom, e se a gente plotar, né, a incidência desses tumores gliais de acordo com a idade, a gente vê que realmente elas são doenças, né, eles são doenças do envelhecimento, porque eles acometem os sujeitos aí no terço final das suas vidas, né? Bom, então, desde o começo da minha história na academia, né, eu venho me interessando por esses tumores. Eu comecei a minha graduação e a minha iniciação científica aqui no ICB, né, no laboratório, mais especificamente do professor Vivaldo Moura Neto. Ele me orientou, né, durante a minha vida toda e foi uma pessoa super importante na minha carreira acadêmico-científica, ainda é, na verdade, né? E no laboratório do professor Vivaldo, durante a minha iniciação científica, eu fui responsável por estabelecer uma linha de pesquisa, né, onde a gente procurava entender
como que tumores humanos se desenvolviam no parênquima cerebral de camundongos imunocompetentes, né? E a gente, então, acabou desenvolvendo esse trabalho, né, a partir de injeções intracerebrais de células tumorais. A gente usou também um approach, né, de ressonância magnética para esses pequenos animais, onde a gente consegue ver o tumor se formando. E a gente descobriu que, na verdade, apesar de ser um transplante não singênico, né, essas células humanas no cérebro de camundongos eram capazes de desenvolver tumores com similaridades enormes aos tumores humanos nos pacientes, né? Então, isso foi muito importante, porque é uma técnica que a gente usa até hoje lá no laboratório do professor Vivaldo. Bom, depois que eu terminei minha graduação, né, eu fui fazer o meu doutorado, eu passei direto para o doutorado, e fui fazer uma cotutela na Universidade de Sorbonne de Paris, né, junto com a UFRJ, onde eu fui aí orientado pelo professor Hervé Schneeweiss, que é um gliófilo super conhecido, e o professor Vivaldo Moura Neto, de novo, aí presente, né? Bom, e dos trabalhos da minha tese, né, o trabalho mais importante que saiu dessa tese foi um trabalho onde a gente conseguiu descrever que as células tronco de gliomas, elas são capazes de reprogramar o seu metabolismo, né, para poder gerar heterogeneidade fenotípica tumoral. E a gente descreveu como isso acontece, né, e a gente viu que essa reprogramação tinha como consequência o aumento da produção de um metabólito específico, que é esse aqui, que é o gama-hidroxibutirato, ou GHB, né? E uma vez o GHB superproduzido nessas células, ele era capaz de desbalancear a atividade epigenética dessas células, aí tendo como alvo algumas enzimas específicas como a TET2, né? E esse mecanismo acabava, então, por gerar a diferenciação dessas células tumorais, diminuindo o seu fenótipo agressivo, né, e o seu fenótipo proliferativo. Esse trabalho foi muito importante, foi muito frutífero, na verdade, porque ele gerou uma patente que ainda é vigente, né, ainda está em vigência, e a minha tese teve uma menção très honorable, que é a maior menção da Universidade da Sorbonne. E esses 3 anos que eu passei na França durante a minha cotutela foram super importantes, não só para desenvolver esse trabalho que eu falei para vocês aqui rapidamente, mas também para desenvolver colaborações muito importantes, que foram também muito frutíferas, né, que eu pude publicar muitos artigos e contribuir mais para o conhecimento dos tumores gliais, né? E colaborações essas que eu mantenho até hoje, né, especificamente com o professor Hervé e com a professora Marie-Pierre Junier, que inclusive estão, né, juntos comigo em um projeto FAPERJ, que a gente já aprovou há pouco tempo, que eu vou falar dele para vocês um pouquinho mais para frente. Bom, então, findo o doutorado, eu voltei para o Brasil, né, e com essa bagagem, né, que eu tinha aprendido durante esse doutorado, principalmente no quesito das células tronco-tumorais, né? E aí, então, eu fui convidado para participar do Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer, né, o IEC, como pesquisador associado para ajudar a desenvolver um novo laboratório nesse instituto, que é o Laboratório de Biomedicina do Cérebro, que era e é até hoje também dirigido pelo professor Vivaldo. Bom, esses anos que eu passei no IEC foram extremamente importantes para a minha carreira, eu quero mostrar por quê para vocês aqui. É o seguinte, no IEC foi a primeira vez que eu consegui um fomento como coordenador de um projeto, né, que a gente ganhou o edital Sediadas, para poder estudar o papel de células estromais no comportamento desses gliomas. Vou falar um pouquinho disso daqui a pouco também. E não só ganhar o dinheiro, né, mas também no IEC eu pude abrir novas frentes de colaborações, né, que não existiam antes, aqui ilustrados, por exemplo, pelas figuras da professora Mônica Gadelha e da professora Leila Chimelli, que são professoras da UFRJ e que têm atuação também no Instituto Estadual do Cérebro, né? Bom, e aí então, uma outra parte que foi extremamente importante no IEC para mim foi porque lá eu comecei a ter as minhas primeiras experiências como orientador, né? Então eu fiz co-orientações informais, na verdade, de alguns alunos e trouxe aqui para vocês esses 2 principais com a aluna Joana Balsa Silva e Diana Matias, né? Que são 2 alunas portuguesas que vieram aqui para o Instituto, né, fazer o doutorado aqui. E junto com elas, a gente publicou alguns artigos para poder explicar como os gliomas se comportam, né? E eu selecionei esse aqui especificamente para vocês, onde a gente conseguiu demonstrar
que as células-tronco de gliomas, elas podem regular sua diferenciação, o seu estado de diferenciação, somente a partir de pistas moleculares presentes no seu microambiente. Bom, assim como também durante a minha tese, né, eu acredito que eu tenho um perfil muito colaborativo, e do IEC também serviu para, esse tempo no IEC também serviu para abrir novas colaborações, inclusive com vários professores aqui do ICB, né, como o professor Bruno Pontes, o professor Fábio Almeida, a professora Flávia Lima e a professora Luciana Romão, que são aí grandes parceiros de trabalho, né? E junto com eles, né, e outros colegas, a gente também publicou vários trabalhos no mesmo sentido, né, no entendimento da biologia e principalmente do metabolismo dessas células tumorais que são derivadas de células gliais, né? Bom, e aí então eu estava desenvolvendo, né, esse meu lado bastante científico, mas eu sabia que para ser pesquisador da UFRJ eu também precisava ser professor, né? E durante a minha estadia no IEC surgiu a oportunidade de prestar o concurso para vaga de professor de anatomia, professor substituto de anatomia do ICB. Bom, eu prestei o concurso, passei em primeiro lugar, né, com uma nota super boa, e acabei, então, sendo contratado pela UFRJ, ficando 1 ano e meio dando aula de anatomia para esses 3 cursos aí, né? Farmácia, Educação Física e Dança. Esse momento foi muito importante porque foi onde eu sedimentei a minha vontade de onde eu gostaria de estar fazendo e desempenhando a minha docência, né? Exatamente em anatomia e aí, mais precisamente, no ICB, que era o local onde eu fui criado, né? Vamos dizer assim. Só que para ser professor da UFRJ, a gente não pode ser só professor, né? Tem que ser pesquisador. E então eu senti que eu precisava aprimorar mais ainda os meus conhecimentos técnicos, né, e científicos para poder trazer para o Brasil uma bagagem científica maior. E eu tive a oportunidade de aplicar para uma bolsa de uma fundação americana que se chama Making Headway Foundation, que financia, entre outras coisas, projetos e pós-doutorandos lá nos Estados Unidos. Então, eu pleiteei a bolsa, ganhei uma bolsa de 5 anos e fui fazer o pós-doc lá na Universidade de Nova York, mais especificamente no departamento de patologia. E lá eu fiz esse pós-doc em conjunto, né, entre 2 laboratórios, entre o laboratório do professor Richard Possemato e o professor Thales Papagiannokopoulos. Bom, eles dois são 2 jovens pesquisadores e 2 grandes expoentes no metabolismo, né? Então, o meu interesse era de ir para o laboratório deles, né? Aprender muitas coisas sobre metabolismo para poder trazer para aqui para o Brasil numa futura vaga, né? Se eu conseguisse aí entrar na universidade. Bom, dessa vez eu fui para o laboratório deles para poder estudar um outro tipo de glioma, né? Mais especificamente os astrocitomas de baixo grau, né? E esses astrocitomas de baixo grau são tumores muito interessantes, porque eles possuem alterações gênicas que são bem diferentes dos outros tumores. E a mais importante, né, a que aparece mais, a que é mais frequente nos astrocitomas de baixo grau, é justamente uma fusão gênica que acontece entre 2 genes no cromossomo 7. Esses 2 genes são o KIAA e o BRAF, né? O que acontece é que, por algum motivo, há uma quebra de dupla fita de DNA em 2 pontos específicos desse gene, né? No KIAA e no BRAF. Quando há essa quebra de dupla fita, ocorre uma duplicação em tandem de uma parte desses 2 genes, de modo que eles ficam duplicados aqui e a BRAF, que é uma proteína envolvida com proliferação, fica com o seu sítio ativo duplicado, né? Contribuindo aí para a tumorigênese. Só que tem um porém, esses tumores são muito pouco estudados porque, primeiro, eles não crescem em cultura e, segundo, que não existe nenhum modelo animal que reproduza esse tipo de tumor até o momento na literatura. Então, eu peguei esse desafio e fui para essa universidade, para Nova York, para poder tentar criar um modelo animal de astrocitomas de baixo grau baseado nessa fusão genética específica que eu estou mostrando para vocês. Tá? Bom, e aí eu gostaria de falar um pouco mais, mas não dá tempo, mas com um approach, né, usando vírus adeno associado e também a técnica de CRISPR em vivo, nós fomos capazes de criar
tumores em animais, né, tumores muito semelhantes aos astrocitomas de baixo grau. Aqui a gente está vendo, né, depois que a gente injeta esse vírus, né, na cabeça desses animais, depois de 2 meses eles acabam por desenvolver esses tumores. Tá? E como o meu interesse é no metabolismo específico desses tumores, né, eu acabei fazendo o metaboloma desses tumores que foram surgindo nesses animais. Né? A gente disseca o tumor e leva isso para análise em espectrometria de massa. Então, para saber como o metabolismo desses tumores criados por essa fusão gênica se comportam, a gente fez essa espectrometria de massa e comparou o seu metabolismo com o metabolismo dos tumores astrocíticos humanos. Né? E a gente viu que, do ponto de vista do metabolismo energético, esses tumores são muito similares aos tumores humanos, né? Como a gente pode ver aqui, pela captação de glicose e pela secreção de lactato. Né? Eles são muito parecidos com os humanos e são bem diferentes dos tumores de alto grau que estão aqui representados nessas duas outras barras. Né? Bom, então lá nesse pós-doc em Nova York, né, eu pude aprimorar essas técnicas de CRISPR em vivo para poder manipular, né, esses vírus adeno-associados, e aí então conseguir gerar esses modelos animais de tumores, né, que até então não tinha, né, então era a primeira vez que a gente estava criando, e também pude aperfeiçoar as minhas análises metabolômicas e de fluxos metabólicos. Bom, eu já tinha uma bagagem boa, né, relativamente boa desse pós-doc, e eu sabia que eu queria aplicar todas essas técnicas numa universidade aqui no Brasil. Né? E aí, depois de 1 ano de pós-doc, surgiu a oportunidade de fazer aqui o concurso, né, para professor adjunto, em 2018, nessa instituição do ICB para anatomia. Bom, eu prestei o concurso, né, fiquei em 2º lugar, e por ter tido um desempenho muito grande, eu fui convidado a tomar posse como professor na UFRJ, mas no campus de Duque de Caxias. Né? E, bom, então hoje é o lugar onde eu me encontro desde o fim de 2018, né? Outubro de 2018, mais precisamente. E é o lugar onde eu tenho, então, desempenhado minhas atividades de pesquisa e de ensino e de extensão. E vou agora mostrar para vocês o que eu tenho construído ao longo desses 2 anos. Bom, primeiramente eu tenho 3 fiéis escudeiros, né, que são os meus primeiros alunos oficiais de iniciação científica, que é o Felipe, a Fernanda e o Vitor. Né? O Felipe e a Fernanda são de biofísica e o Vitor é da biologia do fundão. E eles estão aí empenhados comigo em uma nova empreitada, que é tentar entender a biologia de outros tipos de gliomas, né, que são os gliomas de médio grau, de 2 e 3. Né? Bom, e o que esses tumores têm de especial? Esses tumores, esses gliomas de médio grau, têm em comum uma mutação específica em uma enzima do metabolismo. E essa enzima é a isocitrato desidrogenase, né, que faz parte de reações do ciclo de Krebs. Ela é capaz de converter o isocitrato a alfa-quetoglutarato em um passo dessas reações. Né? Bom, com o passar do tempo, foi se descobrindo que essa mutação, né, conferia uma atividade neomórfica para a enzima. O que isso quer dizer? A enzima, isocitrato desidrogenase mutada, passava a produzir um outro metabólito que ela não produzia antes, que é o 2-hidroxiglutarato. E com outros estudos posteriores, se demonstrou que o 2-hidroxiglutarato era capaz de desbalancear a epigenética dos tumores que possuem essa mutação. Bom, a gente sabe muito bem o que a mutação faz, mas o que ainda não se sabe na literatura é qual é a vantagem seletiva que essa mutação confere para as células que a adquirem em um momento pré-maligno. Né? Ela é muito importante, essa mutação, porque se você olhar em todos os gliomas desse grau específico que eu estou mostrando para vocês, todos eles apresentam essa mutação. Então, ela é fundamental para que esse glioma apareça. Então, o que a gente tem tentado descobrir atualmente com esses meus alunos é exatamente isso. Qual é a vantagem seletiva que essa mutação em IDH dá para essas células num contexto pré-maligno? Eu gostaria muito de falar mais sobre esse trabalho, porque é o que eu estou muito investido nesse momento, mas também não vou ter tempo. Mas eu quero mostrar 2 coisas importantes e interessantes para você que a gente vem descobrindo aí ao longo desses 2 anos.
Bom, a primeira delas é que a gente já descobriu que os tumores que são mutados para isocitrato desidrogenase não expressam, estranhamente, uma outra enzima do metabolismo que se chama lactato desidrogenase. A lactato desidrogenase é uma enzima que é hiper importante para os astrócitos sobreviverem em condições hipóxicas. E aqui, ó, a gente está mostrando, né, por Western blot, que realmente os tumores mutados para IDH eles não expressam ou expressam muito pouco, né, a lactato desidrogenase, enquanto que os selvagens expressam em abundância, né? E aqui também em análises de bioinformática, usando base de dados aí disponível na internet. E a segunda coisa que a gente descobriu foi a seguinte, é que se a gente forçar a expressão da isocitrato desidrogenase mutada nessas células que não possuem a lactato desidrogenase, uma coisa super interessante acontece, elas são resgatadas da morte celular quando estão em hipóxia, certo? Então, o que pode sugerir que essa mutação confere para essas células uma habilidade de sobreviver em condições hipóxicas, especialmente no sistema nervoso central. Bom, e agora, bem mais recentemente, né, num passo um pouco ousado, vou dizer assim, surgiu, né, a pandemia de Covid-19 e veio com ela, né, muitas indagações. E uma delas é que se descobriu recentemente que o coronavírus é capaz de infectar as células nervosas, né? Mas até agora a gente ainda não sabe como que esse coronavírus entra no tecido nervoso. E existe uma pista que é a que parece que eles usam umas células especiais, que são as células do plexo coroide, né? O plexo coroide são células epiteliais, né, do epêndima, especializados, que ficam dentro dos ventrículos, né, encefálicos, e que são responsáveis por produzir aí o líquido céfalo-raquidiano. Bom, então, para tentar entender um pouco como que o coronavírus faz para entrar nessas células, a gente está se lançando nessa nova empreitada agora, eu diria aí nos últimos 7 ou 8 meses, onde a gente está tentando estabelecer culturas de células do plexo coroide, né, que são células que são pouquíssimo estudadas, na verdade. E aqui o Felipe, que é o meu aluno, que é um aluno brilhante, que está trabalhando nesse projeto, né? Então, ele tem isolado células do plexo coroide de camundongos, né? E a gente vê aqui elas crescendo super bonitinhas, né, com aspecto epitelial, e elas também são positivas, né, para marcadores epiteliais que a gente espera encontrar aí nessas células epiteliais. Bem, esses projetos aí que eu mostrei para vocês são os principais projetos que eu tenho liderado, né? Mas eu não estou só nesse projeto, né? Então, eu estou em outros projetos aí com esses colaboradores que eu vim mostrando para vocês aí ao longo da apresentação. E duas delas são a professora Patrícia Garcês e a professora Flávia Lima, onde a gente tem um projeto que já recebeu aí 2 fomentos da FAPERJ, né, onde a gente já está recebendo dinheiro, onde a gente pretende investigar a ação oncolítica do vírus da Zika em glioblastomas, né? Então, aqui a gente já viu que quando a gente coloca esses gliomas em cultura e joga o vírus da Zika em cima deles, eles conseguem matar as células de glioblastoma especificamente, né? E aqui, então, a marcação para caspase, né? E a colocalização entre as células de glioma que estão infectadas com o Zika em vermelhinho. Bom, como professor da UFRJ e um jovem pesquisador, eu sei que está muito difícil, né, a situação financeira do país. Então, se eu entrar no ICB, eu já estou mirando aí alguns fomentos internacionais que eu possa pedir, né, como, por exemplo, da EMBO, da Worldwide Cancer Research, e da IBRO também, para poder continuar financiando o meu trabalho. Bom, em Caxias, né, na UFRJ de Caxias, então, eu dou aula na graduação para 3 disciplinas, né, que é Biologia Celular, Neuroquímica e Fisiologia Celular. E também atuo na pós-graduação, né? Já dei aulas em várias pós-graduações, né, como na própria pós-graduação do campus de Caxias, faço parte do programa de oncobiologia, já dei aula para o Prof. Bio da UFRJ e também para anatomia patológica do Hospital Universitário. E um outro programa de pós-graduação que eu gosto muito de participar é o programa de Neurociências Básica e Clínica aqui da UFRJ, né, que eu sou professor externo, né, membro externo. E esse programa,
tem me propiciado participar de projetos de extensão, né, como esse daqui, que é o NeuroICB. A gente tem uma conta no Instagram que é super seguida, né, faz bastante sucesso, e onde a gente tenta mostrar para a sociedade por que é importante se pesquisar a neurociência, né? Por que a neurociência é importante e o que ela traz de bom para a sociedade. Faço isso junto com as professoras Patrícia, Joyce e Fernanda, que são também do Instituto. E eu também tive a oportunidade, né, de ser coordenador de um outro projeto de extensão que foi muito gratificante para mim, que é esse Roda de Conversa, onde eu desempenhei no campus de Caxias, né, no campus onde eu estou alocado atualmente. E esse projeto nasceu de uma necessidade dos alunos de se comunicarem durante o isolamento social agora na pandemia, né? Então, o que eu fiz foi promover uma série de encontros com outros pesquisadores, né, que trabalham com coisas que sejam completamente diferentes das nossas áreas, para, primeiro, oferecer um espaço de discussão com esses alunos e, segundo, para promover interdisciplinaridade, né, entre o nosso campus, né, de Duque de Caxias e as outras áreas da UFRJ e de outras universidades também. Então, foi um projeto muito bonito, assim, que eu gostaria muito até de continuar, caso também eu entre aqui no ICB, né? Bom, além disso tudo que eu mostrei para vocês, eu também já tenho experiência em administração e gestão na universidade pública, né? Eu pude participar logo no início da investidura do meu cargo, como membro titular da comissão coordenadora da pesquisa para a escolha da reitora, né? Que foi escolhida a reitora Denise, que fica aí desde 2009 até 2023. Foi muito importante, porque eu conheci a fundo, né, as engrenagens da universidade e tive a oportunidade de também interagir com colegas de várias áreas, né? E também, por último, eu sou coordenador da área de biologia celular e tecidual lá do campus até hoje, né? Onde eu coordeno essa grande área aí. Bom, depois de ter mostrado tudo isso para vocês, eu queria terminar com algumas take-home messages e com essa foto bonita aí, que é um desenho do Ramon e Cajal, que foi um dos caras que contribuiu para o nosso conhecimento do sistema nervoso central, né? Eu mostrei para vocês que eu tenho uma linha de pesquisa independente, financiada e de ponta no metabolismo, né, de tumores cerebrais que estão associados com o envelhecimento. Eu mostrei também que eu tenho parcerias e colaborações nacionais e internacionais, né? As internacionais, a gente sabe que nesse momento, né, a internacionalização da universidade é extremamente importante, então parcerias que eu ainda tenho, né? Eu tenho experiência em anatomia e docência, né? Eu já fui professor substituto dessa casa nessa disciplina. Eu tenho aderência e inserção no ICB, né? Tenho muitas colaborações, tenho muitos colegas no ICB. Também já coordenei projetos de extensão, né? E pretendo continuar também coordenando, caso eu entre no ICB. E eu tenho experiência também em cargos de administração e gestão, que eu julgo ser extremamente importante para quem vai ser professor de uma universidade pública, porque nós sabemos que somos nós os funcionários, né, que fazemos a universidade e que gerimos essas instituições. Bom, então queria dizer que se eu entrar para o ICB, eu gostaria muito, né? Eu vou continuar mantendo as minhas colaborações, né? Tem algumas aqui que eu até nem pude mostrar para vocês, que são pessoas muito importantes também na minha carreira, mas devido ao tempo não podia falar de tudo. E pretendo continuar pesquisando sobre esses tumores para poder contribuir mais ainda para o conhecimento, né, do envelhecimento dos tecidos e principalmente sob a ótica dos gliomas. Então é isso, muito obrigado. Certo, obrigado então, Luiz Gustavo. Podemos dar prosseguimento aqui com a sua arguição. Então vou passar a palavra ao professor Paulo Évora. Por favor, professor Paulo. É o seguinte, eu sou, como vocês sabem, escolhido para fazer parte dessa banca, eu sou professor titular, sou 1A do CNPq, tenho algum prestígio, mas eu só quero dizer uma coisa, eu sou humilhante, não tem nada a falar. Não tem nada a perguntar, humilhante. Muito bom. E outra coisa, a turma do Instagram também é de alto nível. A Paty, a Joyce e a Fernanda. Eu não tenho pergunta. Não tenho pergunta. Parabéns. Certo, obrigado então, professor Paulo. Vamos seguir, por favor, então, com a professora Ilka Boim. Por favor, professora Ilka. Seu áudio está fechado, professora. Ilka! Oi. Eu estava ligado, seu microfone estava desligado. Tá bom agora? Não, está ligado. Tá, não é que eu bati com o dedo na tecla do espaço e desliguei.
Luiz, parabéns pela sua apresentação, mas o que eu entendi, assim, você apresentou o memorial, e o que eu entendi que era para apresentar um projeto, tá? O seu memorial já tinha analisado o memorial, assim, para o seu tempo de formado, né? Você é formado em 2013, tem esse pós-doutorado fora que é importante, tem as coisas que apresentou que são importantes, com 18 artigos publicados, uma patente obtida na França, com um pós-doutorado no Rio, um em Nova York, escreveu 3 capítulos de livro, pelo seu Lattes, 2 iniciações científicas, sua linha de pesquisa é com neuro e tumor, mas você está pleiteando uma cadeira de anatomia e de envelhecimento. Então, assim, eu acho que você podia ter, na apresentação de um projeto, ter apresentado o que você vai fazer em parte de envelhecimento, para que você pudesse ser contemplado, né? Para que você está pleiteando uma vaga, pudesse ser contemplado, né? Revisor de periódico também. Então, em termos de substrato, para pleitear uma vaga de admissão à carreira docente, né? Você tem estofo para isso, mas não apresentou um projeto de pesquisa do que você pretende fazer dentro da carreira de anatomia e dentro da carreira de envelhecimento. Tem várias coisas que você trabalha, né? Que é interessante, que é epigenética, que é metabolômica, que é a técnica CRISP, que a mutação do alfa-2-hidroxiglutarato, da LDH e da LDH mutada. E eu queria saber com você, na LDH, você trabalhou com as frações de 1 a 5 ou trabalhou só com a LDH geral? Não, professor, eu trabalhei com a LDH geral, tá? A única diferença que a gente fez foi na hora de fazer as análises de bioinformática, que a gente separou, né, LDH A, B, C, D e daí por diante. Parece que tem uma diferença... Isso. Tem diferença, sim, porque na apresentação da hipóxia, a LDH é uma coisa que a gente trabalha, mas na área da isquemia, eu trabalho também com isquemia e reperfusão. Quando a gente trabalha na parte de isquemia de reperfusão, dependendo se você usa o método americano ou se você usa o método europeu, a 1 vai ser a 5 vai ser a 1, mas vão refletir a mesma coisa, né? Então, se eu submeto alguma coisa à hipóxia e eu posso resgatar ou não, como você estava aí brincando com a hidróxido, com a IDH mutada ou não, junto com a LDH, talvez fosse interessante você abordar qual que foi a 1 ou a 5, ela está mais ligada à SPOC, está mais ligada à isquemia, né? O que está mais alto, está mais baixo, e a sua linhagem é mais cerebral. Então, o que eu quero perguntar para você é, não se esqueça que você não apresentou o projeto, tá? Você nos ficou devendo, pelo menos para mim, ficou devendo o projeto. O que você queria apresentar como um projeto de pesquisa baseado no seu conhecimento adquirido, com tanto estudo, com tanto afinco, tá? Então, agora, quero que você fale para mim, rapidinho, qual o seu projeto para ser desenvolvido dentro da cadeira de anatomia que você está pleiteando, dentro da disciplina de envelhecimento? Bom, eu acho que eu mostrei aqui para vocês que esses tumores com os quais eu trabalho são doenças também relacionadas ao envelhecimento, né? Porque eles aparecem muito mais, né? Tem uma maior incidência no final da vida. Eu achei que tivesse implícito, na verdade, desculpa, professora, acho que realmente pode ter sido um erro meu, porque o que eu mostrei para vocês aqui por último, esses 2 últimos projetos, que são os projetos que eu já venho desenvolvendo, né, nesses tumores que estão associados ao envelhecimento, essa parte da IDH, então seria exatamente isso que eu iria trazer para o laboratório, né, para o Instituto de Ciências Biomédicas. Então, acredito que, enfim, inclusive até tem ponto, né, de envelhecimento e câncer na prova, eu achei que já fosse automaticamente, né, entendido como o câncer sendo um envelhecimento. Então, o projeto seria esse. O projeto seria trabalhar com os tumores gliais, que são tumores associados ao envelhecimento, né, e principalmente tendo esse foco metabólico aí, né, a priori, né, primeiramente, esse projeto com a IDH, que eu mostrei para vocês que a gente já está desenvolvendo. Ok, obrigada. Obrigado, professora. Obrigado, professora Ilka. Eu vou passar a palavra, então, ao professor Leonardo Reis. Por favor, Leonardo. Boa tarde. Luísa, parabéns pela sua apresentação. Acho que você foi bastante eficiente nessa etapa do ponto de vista
de causar uma boa impressão. Óbvio que compartilho com a opinião da professora Ilka, que tem essa questão aí de não ter proposto o projeto. Mas eu gostaria de te perguntar, ou que você falasse objetivamente sobre o seguinte aspecto. Veja, você teve algumas oportunidades. Você foi um aluno de doutorado sanduíche, fez pós-doutorado, teve 5 anos de financiamento nos Estados Unidos, além do sanduíche, falou sobre alguns financiamentos e você tem aí algumas publicações. Embora, se nós compararmos o investimento em relação ao quanto foi produzido de artigos, não é? De ciência, e vamos falar isso em relação a artigos e a qualidade desses artigos, então eu gostaria que você fizesse uma reflexão em relação a isso, considerando que você tem o último artigo, pelo menos no Lattes, publicado em 2018, e desde 2017 você não tem publicações com colaboração internacional. Então, uma objetiva reflexão sua em relação ao quanto que houve de investimento em você, do ponto de vista de bolsa de doutorado sanduíche, pós-doc, 5 anos de pós-doc você referiu, acho que é um excelente investimento, e o quanto você conseguiu produzir em termos de artigo original publicado em boas revistas, e aí você pode entrar em detalhes sobre as suas publicações, exaltar as que você acha importantes, dentre as 18, salvo engano, que você tem, e mencionando esse aspecto de não haver publicação depois de 2018, pelo menos no Lattes, e não haver publicação com colaboração internacional depois de 17 também. Tá certo, professor. Obrigado pela pergunta. Eu acho que não sei se eu acho que eu não deixei claro, mas eu não fiquei 5 anos nos Estados Unidos, não, tá? A bolsa que eu ganhei foi de 5 anos, mas eu fiquei lá só 1 ano. E aí, depois de 1 ano de pós-doc, abri o concurso, eu vim, fiz e voltei para o Brasil. Então acho que assim, vou começar por esse gap aí que você está me indagando, né, de publicações, porque foi realmente um período um pouco conturbado, né, porque eu saí do Brasil no começo de 2018 e fui para poder fazer o meu pós-doc nos Estados Unidos, né. Então eu fiquei lá 9 meses, na verdade, que não foi o tempo suficiente para produzir um artigo completo, né. Então eu tive que voltar de lá depois que eu passei no concurso, né, que eu fui chamado para ir para o UFRJ de Caxias. Então, voltei, obviamente, sem um artigo publicado. Mas esse trabalho ainda está continuando sendo feito, né? Tanto que eu pude até mostrar para vocês aqui alguns resultados, não podia mostrar mais, mas ele vai sair, obviamente, né? E aí, então, voltando para o Brasil no final de 2018, né, depois de ficar aí esses 9 meses lá em Nova York, eu entrei na UFRJ e eu acredito que todos aqui que são docentes, né, sabem um pouco das dificuldades quando a gente entra na universidade, né? A gente precisa espalhar o nosso leque de atuação e não ficar somente na pesquisa, né? A gente precisa dar aula, a gente precisa participar da pós-graduação, a gente precisa fazer projeto de extensão e também precisa participar da gestão da universidade, né? E eu acredito que eu fiz todas essas funções, assim. E por que eu ainda não publiquei nesses anos? Porque depois de 1 ano exatamente que eu estava... Não foi nem 1 ano, na verdade, porque eu entrei em outubro, né? A pandemia começou em março, o que foi muito complicado, né? Para a gente continuar fazendo algum trabalho e conseguir publicar alguma coisa nesse tempo aí. Eu poderia até ter publicado alguma coisa? Poderia, mas eu não quis publicar também, não quero publicar um artigo que não seja assim tão interessante, né? Então, é por isso que eu tenho esse gap aí nesses últimos anos de publicação, porque foram um pouco conturbados por vários motivos, né? Por ter ido para o pós-doc, voltado, ter começado a pandemia, o laboratório fechou, enfim. Mas agora a gente já voltou, né? Tanto que aqueles últimos dados do plexo coroide são obtidos agora durante a pandemia, né? Desde agosto, se eu não me engano. Bom, e assim, eu acredito que eu tenho... Você quer falar alguma coisa?
Não, eu achei que você tivesse terminado, mas não pode ir. Ah, tá. Não, eu queria agora só falar das minhas publicações que eu julgo que são extremamente importantes, né? Eu acho que, assim, essa publicação minha do doutorado que eu mostrei lá no começo para vocês foi extremamente importante, foi publicado numa revista de índice de impacto 14, né? A maior revista da área de neuropatologia, que é a Acta Neuropatológica. E, além do meu trabalho, né, como primeiro autor, a gente também publicou um outro artigo, onde eu sou colaborador com o pessoal da França, né? A gente também publicou um outro artigo nessa revista, também tratando da epigenética desses tumores, né, das células tronco-tumorais de glioblastoma. Bom, depois eu publiquei alguns artigos aqui no Brasil que eu também considero muito importantes, inclusive aquele que eu mostrei para vocês que eu fiz em conjunto com a Diana e com a Joana, que é um artigo que não foi numa revista de tão alto impacto assim, mas foi um artigo que demonstrou um conceito extremamente novo nessa área, que é o seguinte: a gente sabe que as células tronco normais, elas não podem voltar atrás no caminho de diferenciação. As células normais não podem voltar atrás no caminho de diferenciação, né? E o que a gente demonstrou pela primeira, a não ser que você faça uma manipulação genética para gerar uma iPS, por exemplo. E o que a gente mostrou foi que em tumores, as células tronco-tumorais, elas são capazes de se diferenciar e se desdiferenciar sem usar uma manipulação genética. Isso é um conceito que a gente publicou em 2017 e que está sendo muito falado agora. Assim. Estou querendo dizer que foi eu que inspirei o campo, mas assim, foi um conceito super novo que foi publicado, né? E assim, eu não sou o último autor, porque eu não financiei a pesquisa, mas fui a cabeça por trás dela, entendeu? Então, acho que assim, essas são publicações muito importantes e que contribuem muito para o campo de entendimento, compreensão desses tumores. E é isso, espero que eu tenha te contemplado na minha resposta, professor. Excelente, muito bom. Obrigado, contemplou sim. Obrigado. Obrigado, professor Leonardo. Vamos passar a palavra, então, ao professor Jackson Bittencourt. Por favor, professor Jackson. Boa tarde, Luiz Gustavo. Um prazer conhecê-lo. Boa tarde a todos que estão vendo. É uma boa apresentação, bastante coisa. Acho que o que a professora Ilka falou é que não tem um projeto, tem vários projetos, então faltou um foco num projeto, mas você faz bastante coisa. Parabéns por ter essa capacidade de fazer tanta coisa assim. Isso é admirável, mas um foco é necessário. Eu tenho 3 perguntas e uma bronca para dar. Eu fui neurocirurgião durante um curto espaço de tempo, 6 anos só. O meu N, a minha experiência como tal em glioblastomas foram sempre jovens, e eu vou chamar jovens entre 35 e 40. Tanto você quanto a outra candidata tocaram nesse assunto em relação a uma doença como sendo uma doença do envelhecimento. Enquanto você expõe, eu entrei em alguns trabalhos no PubMed e vi que esses trabalhos realmente eles apontam para o envelhecimento, então são idades bem mais avançadas, acima de 70 a 75 anos. Mas o interessante nisso é que dá para perceber que esses países têm uma população envelhecida. E tem um trabalho, especialmente, que eu acabei de ver, que vai da costa oeste para a costa leste americana, e onde você tem uma concentração maior de idosos na costa leste, o índice de glioblastoma é maior do que na costa oeste, onde você tem uma menor concentração de idosos e maior de jovens. Então, as 2 perguntas. O glioblastoma está atualmente sendo visto como uma doença do envelhecimento ou como uma doença de país velho? Essa é a primeira pergunta. Eu pensei que você fosse fazer as 2 ao mesmo tempo. Então... São as duas. Tá. Eu juntei as 2. Bom, o que acontece é o seguinte, como o professor é neurocirurgião, né, você deve saber que houve, então, essa descoberta da IDH, na verdade, ela foi extremamente importante porque isso ramificou o diagnóstico dos tumores, né, dos tumores gliais.
E o que acontecia é que antigamente existia uma confusão muito grande, né, entre esses tumores, o que era glioblastoma, o que era glioma de baixo grau. E a descoberta da IDH contribuiu muito para isso, porque isso dividiu esses pacientes. Então, hoje, a gente está tendo certeza que os pacientes que têm glioblastoma, que são os tumores que não possuem a mutação da IDH, são realmente pacientes idosos, pacientes com idades muito mais avançadas, né? Enquanto que esses outros gliomas antigos, né, que eram diagnosticados como glioblastomas, na verdade, não são glioblastomas e aparecem realmente um pouco mais cedo aí no desenvolvimento. Bom, então a sua pergunta era se é uma doença do envelhecimento ou uma doença de países envelhecidos, né? Professor, eu diria que é uma doença do envelhecimento, porque a gente também tem muitos casos de glioblastoma em países que não são envelhecidos, né? Como assim, o Brasil está envelhecendo, mas a gente também tem uma casuística muito grande de glioblastoma aqui, né? Então, assim, tomando isso em conta, né, a gente pode ver que realmente é uma doença do envelhecimento e não de países envelhecidos. Tá? Ok, ótimo, excelente, para mim esclarecido. A última pergunta, na verdade, eu vou juntar a pergunta com a bronca, que você já esteve relacionado à anatomia. E um pecado grande na sua aula, e espero que você entre e corrija isso, não é um pecado capital, mas é um pecado grande. Nomenclatura anatômica, ela foi feita para não causar confusão. E sempre a gente, na anatomia, encontra uma resistência grande quando o pessoal vai lá para a cirurgia, vai lá para a clínica, vai lá para a radiologia, e todos esses outros médicos têm as suas nomenclaturas próprias e chamam coisas com nomes e nomes diferentes e nomes próprios, inclusive, que a nomenclatura anatômica já de 1895 e uma outra correção em 1955, quando eu tinha 3 anos de idade, ela corrigiu, ela proibiu epônimos. Então, por favor, não use mais slides com o nome das pessoas que descreveram. Você pôs o dos ventrículos, forame de Monro, forame de Luschka, forame de Magendie, né? Por favor, eles são forames ou mediano, ou laterais, ou interventriculares, porque o aluno ele vai com essa informação, mas como ele quer ser doutor, ele quer pôr o estetoscópio no pescoço, quando ele chega lá, ele acredita naquele que está falando para ele do tumor, está falando para ele da clínica de alguma coisa, e dá o nome. E o radiologista chama aquela imagem. Eu sou propenso a aceitar a do radiologista, porque aquilo lá é uma imagem, não é um acidente anatômico. Aquilo lá é uma imagem, então eles acabam dando nome àquela imagem, e não ao acidente anatômico. Mas para os outros eu não perdoo. Para cirurgião e para clínico, que continua usando uma nomenclatura que não existe desde 1955, eu não perdoo mais. Então eu sou um pouco exigente em nomenclatura anatômica. Acho que isso imagina se eu fosse descrever alguma coisa no sistema nervoso central, então o núcleo de Jackson, você, o núcleo de Luiz Gustavo, professora Ilka vai lá no mesmo núcleo da Ilka Boim. Nós estamos falando do mesmo núcleo com 3 nomes diferentes. Nós só estamos causando confusão e não estamos falando que o núcleo está lá no tronco encefálico e faz alguma coisa, está numa posição. Então, é um prejuízo grande para os alunos isso daí. Mas é isso. Então, eu acho que você já tem uma experiência na anatomia, pode contribuir se você entrar, tem as suas norteações, direções para serem tomadas. Eu acho que a banca já passou algumas para você e espero que você tenha boa sorte no concurso e parabéns pela sua carreira. Obrigado. Obrigado, professor. Só queria pedir desculpa porque, inclusive, eu nas aulas de anatomia era o primeiro a fazer essas correções e eu realmente não percebi. Acho que fiz um pouco rápido aquele slide e nem percebi que estava com os nomes antigos, né? Trompa de falópio e tudo isso. Então, perdão. Perdoado. Bom, obrigado, professor Jackson. Vamos continuar agora comigo. Então, Luiz Gustavo, parabéns aí pela sua apresentação, muito clara, acho muito rica também, e gostei da sua explanação e da sua área de interesse, muito
de interesse para mim também, mas gostaria então de saber de você, que trabalha com pesquisa e modelos experimentais, o que você percebe ser problemático com modelos experimentais, principalmente nessa sobreposição do envelhecimento com o câncer? O que você tem a comentar? Quais são as dificuldades de se trabalhar com modelo experimental nessas condições? Olha, eu acho que existem vários problemas, né? Assim, eu tenho muita experiência em modelos animais, né, como eu mostrei aqui para vocês, e trabalhar com animais envelhecidos é extremamente complicado. Eu acho que vocês aqui devem ter também experiência com isso. E então, assim, quando nós fazemos as injeções dos tumores nos pacientes, por exemplo, dos pacientes nos camundongos, né, a gente não pode fazer em camundongo idoso, porque o camundongo idoso pode morrer a qualquer momento, então a gente não tem aí realmente, não é fidedigno, né? O microambiente, ele não é um microambiente envelhecido, realmente, né? Mas existem outras formas de sanar isso, como, por exemplo, utilizar modelos de animais, como esse que eu mostrei para vocês, né? Promovendo essas alterações genéticas, mas em animais mais envelhecidos. E aí eu nunca tentei fazer isso. Quando esses animais que eu usei para fazer esse trabalho de Nova York eram animais jovens, né? Mas isso também pode ser feito, né, pode ser tentado em animais mais envelhecidos. Bom, então, assim, um outro problema são os modelos in vitro, né, para se trabalhar com envelhecimento, porque é muito difícil também manusear células que estão em senescência, né, células que estão envelhecidas. Mas também existem formas da gente poder manipular isso daí, né, utilizando alguns vetores que impeçam que as células parem de proliferar, né, enfim. Então, tem várias formas de contornar essas situações e esses problemas. Certo. Bom, agora mudando bastante de assunto, você é professor em Caxias, né, da UFRJ, né? Eu gostaria então de saber de você qual é a sua percepção do que mudaria, o que você acha que vai mudar em termos de atribuições e de crescimento, talvez, mudando de endereço, né, na UFRJ. Qual é a sua perspectiva aí? Sim, perfeito. Assim, primeiro eu queria dizer que estar em Caxias hoje em dia, para mim, foi muito importante, tem sido muito importante. Eu acho que, assim, em primeiro lugar, porque tem me possibilitado estar dentro de uma universidade, né, numa situação assim, social completamente diferente da universidade que eu cursei, né? Então, assim, isso tem me enriquecido muito pessoalmente, assim, eu acho que isso é muito importante. E são coisas que, inclusive, eu posso assim, levar, né, aprendizados que eu posso levar para o ICB, caso eu seja o aprovado, né, em primeiro lugar nesse concurso. Mas, assim, eu não fiz concurso para lá, né? Eu não fiz o concurso para Xerém. O concurso que eu fiz foi aqui para o ICB. E, como eu mostrei para vocês, eu queria muito ser professor aqui da UFRJ, e quando eles me ofereceram a vaga, eu vim, assim, de bom grado, né? E, tipo, porque era realmente o momento para eu poder, né, a primeira oportunidade que eu tive, eu falei, eu vou voltar, eu já aprendi coisas suficientes aqui que eu possa levar, poderia ficar mais aqui no pós-doc? Até poderia, mas assim, como era a minha primeira oportunidade, eu não sabia se iam surgir outras, eu agarrei essa oportunidade e vim, entendeu? Então, assim, como a minha intenção sempre foi entrar para o ICB, né, eu resolvi me desafiar mais uma vez e vim aqui apresentar o meu trabalho, né, mesmo já sendo professor da universidade, para poder entrar para um instituto que é o que eu realmente quero de fato, entendeu? Então, assim, o que vai mudar principalmente para mim é a minha pesquisa, assim, porque em Caxias eu tenho um pouco de dificuldade para poder realizar a minha pesquisa, porque as instalações não são tão propensas para o que eu faço quanto o ICB é, né? Então, assim, tanto que todas as coisas que eu venho desenvolvendo agora nesses 2 anos, eu tenho produzido esses resultados ou nos laboratórios do ICB, né? Ou então no laboratório do IEC, que são os lugares que eu tenho entrada e que tem, assim, estrutura para poder fazer o trabalho que eu faço. Então, ir para o ICB, para mim, seria extremamente importante, porque eu acho que isso daí vai dar um gás muito grande na minha produção científica. E aí, professor Leonardo, respondendo também a sua pergunta, eu acredito que esse gap aí vai acabar sendo diminuído, né? Porque estando lá vai ser mais fácil para mim para poder fazer essas publicações, né? Estar ali entre os meus colegas, né? Desempenhar colaborações.
e ter um lugar oficial no ICB, entendeu? Porque atualmente eu uso os laboratórios de lá, mas eu não sou professor da casa, entendeu? E assim, em algum momento, se eu não for professor oficial da casa, eu não vou poder ficar, não sei se para onde que eu vou, né? Enfim, qual laboratório que eu vou. Então, assim, pleitear essa vaga aqui tem a ver com isso também, entendeu? É poder estar dentro do ICB oficialmente, né? Porque, assim, praticamente eu já estou lá, né? Enfim, faço os meus trabalhos lá, meus experimentos com os meus alunos. Então, para mim, seria extremamente importante, né, entrar como um docente oficial, assim. E eu me arrisquei novamente, porque, assim, no outro concurso que eu fiz, eu tive um desempenho excelente, eu tive uma indicação da banca, inclusive. Obviamente, a pessoa que foi em primeiro lugar também era muito boa, né? Mas a gente teve notas muito parecidas e poderia ter tentado esperar um segundo lugar, mas aí eu acho que eu fui um pouco mais apressado e aceitei a vaga lá da UFRJ, de Caxias. Mas, para mim, é isso. Eu estou aqui me expondo mais uma vez, né? E, assim, na garra e querendo mesmo estar dentro do ICB, entendeu? Porque já tenho inserção nesse instituto e gostaria de fazer muito mais por ele, entendeu? E acho que tenho muito a acrescentar também para o instituto. Tá certo, obrigado. Estou satisfeito. Acho que terminamos bem no tempo. Então, obrigado a presença de todos e passo a palavra ao professor Garcia. Se podemos interromper, Garcia, a gravação. Se o candidato não tiver mais nada, a falar, não podemos interromper a gravação e fazer aquele mesmo intervalo até às 15h10. Tá certo. Tá certo. Eu não só queria agradecer a todo mundo, a banca, né, o ICB aí mais uma vez. Muito obrigado e aí a gente se encontra então amanhã, né, na aula didática. Obrigado. Obrigado.